quando nós saímos de férias, nós fomos lá para o Nordeste e lá nós visitamos os nossos amigos que nós deixamos por lá, que nós fizemos quando nós morávamos lá, e fizemos grandes amigos lá, pessoas realmente convertidas. E fomos visitar, porque nós tínhamos nosso programa de rádio também, e tínhamos os nossos ouvintes que gostavam muito de aprender a palavra. Quando nós fazíamos nosso programa, nós mandávamos as pessoas pegarem papel e caneta para anotarem o que era lido, né, as reflexões, os estudos bíblicos. Aí quando chegamos lá, nós tivemos o grande prazer de reencontrar esses irmãos, e nós ficávamos horas e horas numa varanda de uma casa, né? Tinha um casal já de pessoas já bem amadurecidas na vida, mas pessoas santas de Deus, pessoas filhos e filhas de Deus fiéis ali, o qual apreciava aprender as coisas de Deus. Também deixamos em outra cidade um grande amigo nosso, um casal, o qual quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, ele se converteu de verdade, e nós podemos com grande satisfação ver o crescimento espiritual dele. E ele é um irmão que, quando ele aceitou Jesus de verdade, como diz as Escrituras, todo aquele que quiser servir a Cristo piamente vai sofrer perseguição. E ele é perseguido até hoje, lá na cidade onde ele mora. Ele é as pessoas falam maldizem, porque ele quer realmente seguir o verdadeiro evangelho. E ele foi perseguido exatamente das pessoas que estavam lá dentro do sistema religioso, dentro das igrejas. As próprias lideranças se levantou contra ele e persegue mesmo, porque eles são inimigos da verdade, eles não gostam da verdade. Quando nós chegamos de férias lá, eles começaram a falar: cuidado com os nossos vídeos que nós fazemos aqui na internet. Então essas lideranças apóstatas, heréticas, que odeiam a palavra, não querem praticar, são homens repróbrios quanto à fé verdadeira. E esse irmão nosso, nós tivemos bons momentos na presença de Deus, são santos homens de Deus, são pessoas realmente convertidas. E para minha alegria, eu estava observando, quando nós chegamos na casa dele, vários livros de autores, santos homens de Deus, que deixaram esse grande legado para nós, Spurgeon, John Piper e outros tanto. E nós vimos lá na casa dele livros que edificam mesmo. E a sede que ele, a família, ele e ela, tinha de conhecimento da palavra. E ele teve um crescimento muito grande. E nós presenteamos ele com alguns livros, né? Deixamos os livros lá, ele leu todinho. Então, a evidência de quem é crente verdadeiro, de aquele que quer conhecer o nosso Deus, ele gosta de aprender. E lá no sítio onde nós estávamos, nós nos reuníamos, às vezes à tarde, numa varanda, e algumas pessoas ao nosso redor, esse casal, mais outra pessoa, ficava horas e horas, né, aprendendo das coisas de Deus. Tem sede. Enquanto que quando nós estávamos numa cidade, lá onde nosso amigo mora, nós abrimos a porta da nossa casa para ensinar as Escrituras. Os religiosos nunca foram lá, mas eles criticavam. Eles não querem nada com a verdade. Nunca foram, e pelos frutos deles não são pessoas convertidas, são pessoas que têm a natureza caída de Adão, não têm a natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas falando dos nossos amigos, desses santos, né, que nós consideramos santos, porque a palavra de Deus fala que nós somos santos, eu presenteei ele com um livro muito bom, que fala Os Puritanos e a Conversão, e são livros que contêm pregações daquela época, e nós contrastando com as pregações de hoje, o evangelho de hoje não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho das Escrituras. E aqueles homens que viveu no século 17, 16, 15, 18,
São homens que viviam realmente o Evangelho. E aí sempre a gente entra em contato e comprei um livro, né, quando estava lá na capital nordestina, lá em Fortaleza. Eu achei muito interessante, são verdadeiras pérolas. Comprei um para mim e comprei outro para ele e dei para ele. E aí depois ele dizendo para nós que ele estava lendo sobre uma pregação de um santo homem de Deus, né, que fala sobre pecado, o mal sem par. E ele dizendo, irmão, quando eu li esse livro eu chorei muito mesmo, que foi uma pregação que fez eu ver o mal do pecado, o mal sem par. E é isso que às vezes nas nossas pregações nós tentamos fazer as pessoas entenderem, que o pecado é uma coisa horrível e é só com lágrimas, com humilhação que nós vamos conseguir alcançar a graça e misericórdia de Deus. Porque a maioria do sistema religioso, das pessoas que estão dentro da igreja, eles não derramam lágrima por causa do seu estado pecaminoso. Eu fiz até um vídeo que as pessoas devem chorar, chorem pela sua miséria. E hoje você vê pessoas apenas se satisfazendo a sua carne e não tem uma gota de lágrima derramado pelo mal maior, que é o pecado que reina, que às vezes está arraigado na nossa carne, na nossa natureza. E esse irmão nosso, esse santo homem de Deus, leu o livro e falou, irmão, mas eu chorei tanto. Eu fiquei muito feliz porque ele compreendeu a mensagem. E a mensagem do Evangelho, antes de tudo, é arrependimento. Disse numa pregação nossa que a primeira mensagem do Evangelho é arrependei-vos, né? Que hoje está muito em desuso dentro dos templos. Hoje o homem não tem que se arrepender, mas a mensagem de hoje, venham buscar a sua bênção. E as pessoas hoje são inimigas do arrependimento, né? Lá nessa cidade lá tem várias lideranças evangélicas, entre aspas, o qual não é ensinado isso. E eles vivem se digladiando entre si, brigando, porque eles têm a natureza do velho homem, um não aceita o outro. E o alimento que é dado para a igreja é um alimento anêmico, onde as pessoas não se convertem, apenas se convencem. Sai de um sistema religioso, entra no outro, e você não vê fruto na vida dessas pessoas. Eu cheguei lá, comecei a observar a vida daquelas pessoas bem religiosas, que pega a Bíblia, vai debaixo do braço, sai de casa em casa, mas tem aquela natureza maligna, aquela natureza homicida, que se pudesse ela mataria os inimigos dela. É assim que eles têm dentro do coração. Naquele grande dia eles vão ser acusados de homicidas também, né? Então, meu amigo, meu ouvinte, estou fazendo esse vídeo porque eu fiquei muito feliz que o verdadeiro cristão, ele quer conhecer o nosso Deus, ele quer chegar ao conhecimento. E para nós chegar ao conhecimento, nós temos que examinar as Escrituras e também ter bons livros. Se você tiver condições de comprar bons livros de homens que deixaram verdadeiros pérolas para nós, para o nosso crescimento espiritual. E esse irmão nosso, ele cresceu muito, e nós estamos sempre em contato, sempre trocando experiência, porque ele está lá lutando contra as obras das trevas. Então, se você realmente é um santo ou santa de Deus, você vai sempre procurar o conhecimento. Pense nisso.